Agora a gente vai para os Estados Unidos. O FBI pode liberar arquivos secretos dos ataques de 11 de setembro nos Estados Unidos. Nosso correspondente em Miami, Eliseu Caetano, está aqui com a gente. Isso foi uma resposta à pressão das famílias das vítimas, Eliseu? Olá, Adriana. Sim, essa foi uma resposta à pressão colocada sob o governo pelas famílias das vítimas, incluindo aí as famílias dos socorristas. Muito bom dia para você, bom dia também para toda a audiência da Jovem Pan. Agora são 6 horas da manhã, 20 minutos pelo horário local aqui de Miami, na Flórida. A temperatura neste momento 27 graus Celsius. No próximo dia 11 de setembro, completa-se então 20 anos da tragédia, dos ataques às Torres Gêmeas em Nova York, que vitimaram mais de 3.000 pessoas, entre homens, mulheres, crianças e socorristas. Desde então, os familiares dessas vítimas costumam se reunir ali no Ground Zero, no local onde ficavam as torres em Manhattan, para celebrar e homenagear essas pessoas que infelizmente perderam as suas vidas nesse que foi o maior atentado terrorista da história dos Estados Unidos. Só que nesse ano a história pode ser um pouquinho diferente, viu? Tudo porque essas famílias enviaram cartas à Casa Branca pedindo para que o atual presidente do país, Joe Biden, não comparecesse à cerimônia oficial, tampouco a qualquer outra cerimônia paralela que venha a acontecer em homenagem a essas vítimas, em memória dessas vítimas. E daí a Casa Branca respondeu o seguinte, que o pedido dessas famílias, através dessas tantas cartas, fosse para que o governo liberasse pelo menos 2.500 novas páginas das investigações, documentos que comprovariam aí uma ligação das autoridades sauditas com os atos de terrorismo. Essa informação foi confirmada pela Associação dos Familiares das Vítimas dos Atentados e o FBI disse o seguinte, em resposta, que está na fase final das investigações, portanto, quase 20 anos aí de investigação, e que, neste momento, os agentes estão fazendo uma revisão em todos os documentos para aí, sim, terem uma resposta se poderão ou não liberar alguns documentos extras, alguns documentos extras que são aí reivindicados, pedidos pelas famílias. O governo Biden também já emitiu uma nota, se comprometeu como candidato aí a divulgar o máximo de informações possíveis, mas também confirmou que o governo não está ignorando essas cartas e tampouco esses pedidos. Biden expressou apoio à medida do Departamento de Justiça em um comunicado e prometeu que estaria pessoalmente comprometido em liberar esses documentos extras às famílias, essas informações extras. Uma data que marca muito sofrimento, não dá para imaginar a dor dessas famílias até hoje, é claro. Mudando um pouquinho de assunto, Eliseu, um mês após os protestos em Cuba, centenas de manifestantes ainda estão presos. Pois é, Adriana, a gente tem acompanhado isso aqui ao longo do jornalismo da Jovem Pan, Desde o dia 11 de julho, vários protestos aconteceram e continuam, na verdade, acontecendo lá na ilha de Cuba e centenas de pessoas continuam presas, viu? De acordo com um relatório divulgado pelo Grupo de Direitos Cubalex, pelo menos, 800 detenções foram registradas e que esse número, segundo eles, continua crescendo todos os dias. A gente tem aí artistas dissidentes, ativistas de oposição, pessoas que estavam nas ruas e que acabaram se envolvendo deliberadamente com essas confusões e, enfim, a situação por lá parece não ter amenizado. O Cuba continua vivendo debaixo de uma onda de protestos e também debaixo de uma crise sanitária sem precedentes. Os hospitais continuam lotados por conta do aumento do número de casos de Covid-19, sobretudo por conta da variante Delta, que impactou em cheio a ilha, que sofre ainda com as fortes chuvas de verão aqui no hemisfério norte, alagamentos em diversas partes da cidade, falta de energia elétrica, falta de combustíveis e diversas cidades também sem internet por uma decisão do governo do presidente de Cuba.